Olá, boa noite. Começa aqui mais uma edição do nosso painel regional. Você com a gente aqui pela TV Santa Cecília, segunda a sexta-feira, sempre às 10 da noite. Acompanha sempre a participação de figuras importantes aqui da Baixada Santista, discutindo e debatendo os temas importantes para a região e para o país. E à 1h30 da tarde, o nosso primeiro encontro do dia, sempre o painel debates, com personalidades da região passando pelas nossas bancadas e junto com você também discutindo o desenvolvimento, o crescimento, não é, os assuntos importantes que dizem respeito à região da Baixada Santista e ao país também. A gente, com prazer aqui no painel regional nesta edição, recebe o secretário de Transportes do município de São Vicente, secretário Raimundo Oliveira. Boa noite, secretário. Prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Boa noite, Edgar. Tudo bem, graças a Deus. Também com a gente aqui, colaborando conosco mais esta edição, o companheiro jornalista Aldo Neto, participa com a gente do painel regional. Boa noite, Aldo. Boa noite, Edgar. Boa noite, secretário. Acho que é importante abrir esse espaço para falarmos de São Vicente, né? 3014-5281, você liga, participa com a gente, envia a sua pergunta, aí o seu comentário, tira a sua dúvida, opina a respeito dos temas e dos assuntos que a gente vai debater, vai colocar em discussão aqui com o secretário Raimundo Oliveira, que responde pela pasta de transportes, né, do município de São Vicente. Bom, secretário, uma série de assuntos importantes, né? Transportes, trânsito, uma coisa cola na outra, São Vicente é colada em Santos, e São Vicente também dá acesso fácil à Praia Grande, fica no meio do caminho, aí um entroncamento aí de toda a região metropolitana, enfim, todo mundo acaba passando por São Vicente de alguma maneira, e São Vicente vive realmente um drama com relação a essa questão do transporte, da mobilidade urbana, né? E agora com o fechamento da Ponte Pênsil, né? No último dia 10, né? Foi o fechamento? Foi. E eu acho que a abertura vai levar um ano agora, né? É um ano, né, Edgar? O período, pelo menos, da reforma da ponte está previsto para um ano. Como é que fica o transporte da cidade? Porque agora perde-se uma das artérias, né? Em relação à saída para Praia Grande, Litoral Sul. Nós perdemos várias, porque a questão não é só a Ponte Pênsil. Hoje, o VLT, que hoje já é, você acabou de me perguntar, será que é real? Eu diria, é a realidade e, inclusive, eu estou muito, assim, com um pensamento muito positivo, porque as obras estão andando muito rápido, né? Para nossa surpresa, eu imaginava que a coisa fosse mais morosa, né? Mas está indo muito rápido. Com relação a São Vicente, eu tenho dito o seguinte, São Vicente é o recheio de um sanduíche bem saboroso, né? Aquele sanduíche que a gente tem. Temos o problema de todo o litoral sul, né, que passam por São Vicente, sem contar os grandes problemas de hoje, tipo assim, que a gente tem no cais hoje, problema de caminhões, tal, que tem atingido também a nossa cidade. Mas a gente está administrando, estamos conduzindo o processo de uma forma, assim, eu diria assim, muito transparente, né, e a população parece que está entendendo pelo menos essa questão das obras, né? E o problema principalmente da Ponte Pênsil, que vai ficar fechada por um ano. Bom, basicamente é interessante a gente colocar também, né, que essa reforma da Ponte Pênsil já estava prevista há algum tempo, né? E ela é extremamente necessária, não é, secretário? Não há como fugir muito disso, não. Né? Porque a ferragem da ponte está muito destruída. Ali é o seguinte, os jovens daquela região, de alguns bairros da cidade, da periferia, eles ficam brincando, pulando da ponte. Então, cada um que pula... Pulando da ponte? Isso aqui é você nunca competição de... Sabia disso, não? Saltos ornamentais, mergulhos. É absurdo. Então, eles vêm da periferia e da ponte, eles fazem aqueles malabarismos, né, de pulam, tá? E eu já vi grupos assim de 30, param as bicicletas, né? Sobem na ponte e ficam pulando. E cada um que pula, ele sobe, volta para a ponte e ali já tem um problema da maresia. E aí, pior ainda, com o problema da água salgada. A água salgada, para o ferro, é um problema seríssimo. Isso aí detonou a ponte muito rápido. Essa reforma era para ter sido em 2009, né? Porque ela já teve parada em 99 por um ano, né? Então, o período de 10 anos, ela já era para ter sido feita essa reforma em 2009, o pessoal foi protelando, agora não teve mais jeito, né? Como a Ponte dos Barreiros também, que logo vai ter que dar uma parada também. Diga, Aldo. Acho que o que é mais problemático para o secretário com o fechamento da ponte é o acesso aos bairros ali da área continental, né? Principalmente a Prainha, aquela região. Como é que fica também, secretário, a questão das lotações
que acessavam esses bairros via Ponte Pêncio e são proibidas de entrar na rodovia dos Imigrantes, consequentemente não conseguem acessar a ponte no Mar Pequeno, né? A Secretaria já tomou alguma providência quanto a isso? Tomou sim, Aldo. A questão maior seria no que se refere às peruas, porque elas não podem trafegar pela rodovia, né? Mas mantivemos um contato com o capitão da Polícia Rodoviária, comandante da Ecovia, da Imigrantes, né? E com os diretores da Imigrantes também, e eles concordaram, porque não tinha outra alternativa a não ser usar a Imigrantes, né? Então, elas fazem um trajeto bem fácil hoje, que seria, vem à cabeceira da ponte, né? Dá a volta pela Praia Grande, quando eles saem de São Vicente, sai do ponto deles, ali no Japuí, vem até a cabeceira da ponte, volta, pega Imigrantes. No sentido centro São Vicente. Bairro, eles vão até o shopping, Praia Grande, passam por baixo do túnel e voltam para o Japuí. É um trajeto curto, inclusive, de certa forma, até criamos outra rota para eles aí, que seria passar do lado do Centro de Convenções, onde tem já 2 prédios do CDHU que foram entregues, e lá os moradores não tinham a perua. E a gente já criou mais esse itinerário por lá, e a Rua Japão também, que também elas não passavam pela Rua Japão. Hoje já são indo da Rua Japão, no campo ali do Guamium, já fazem a volta ali, que as senhoras, principalmente senhoras grávidas, crianças, reclamavam muito. Não é nada, mas dá 350 metros. E elas só passavam pela Capitão Luiz Pimenta. Hoje já passam pela Rua Japão, dão a volta por trás do Centro de Convenções e vão para a Praia Grande e vice-versa. Na volta faz o mesmo trajeto. E o trânsito, por causa dessa situação toda, complicou ainda mais? Porque o trânsito em São Vicente ele é difícil mesmo, já né? É difícil. Santos e São Vicente vivem esse drama já há bastante tempo, né? É verdade, Edgar. Principalmente no período da manhã e à tarde. Hoje está complicando mais. Horários de pico, né? 8 horas da manhã, exatamente. 6, 6 No e meia período da da manhã, tarde. a gente tem feito a contagem de número de veículos. Lógico, aumentou. Mas no período da tarde é pior. Por quê? No período da tarde, pessoal, só tinha a linha amarela. Nós só temos a opção, a linha amarela ou o Presidente Wilson, né? A Quintino Bocaiúva é contramão. Então, o que o pessoal, a opção maior é pela Quintino Bocaiúva, que é a linha amarela, que é a Marechal Deodoro. E hoje a gente está com a Marechal Deodoro praticamente em obras lá, que é o VLT, né? E o pessoal está encontrando dificuldade ao pegar a Frei Gaspar lá embaixo, quando chega lá no cruzamento da linha amarela com a fábrica de vidro. Ali está criando um problema porque o pessoal não está tendo opção. E, infelizmente, a gente temos que falar na televisão, que é uma coisa que a gente lamenta muito, tem muito assalto. O pessoal está evitando ali pela Mascarenhas de Moraes, está entrando na Manuel de Abreu, né? E não dá para reforçar o policiamento ali, será? Conversando com a direção do comando da PM, enfim. Eu acho que até seria uma opção. Mas acho que eles não têm efetivo também porque o problema maior não é só na Mascarenhas de Moraes, aí vem Manuel de Abreu, depois vem Marechal Cândido Rondon, Marechal Hermes da Fonseca. Aquele pedacinho ali é muito difícil, porque são aquele pessoal vem lá dos fundos da Via Margarida, México 70, e a polícia, principalmente no período da manhã, eles têm cometido assaltos e pequenos delitos, pequenos furtos, às 6 horas da manhã. É difícil. As 3 companhias, eles têm sido solidários com a gente, estão a todos os momentos lá, e a gente tem sentido neles uma vontade enorme de resolver essa questão. Mas é difícil. Secretaria de Divisa entre Santos e São Vicente, nos horários de pico, né? Manhã e final de expediente, tem tido muita reclamação ali de congestionamento também, né? Melhorou, São Vicente melhorou. A gente tinha um problema, porque nós temos 11 faixas de rolamento, né? Presidente Wilson, 11 de junho, Quintino Bocaiúva, né? E essas 11 faixas de rolamento, na Praia de Tararé, até que ela dava para andar, porque só temos um semáforo, e eu criei uma botoeira naquele semáforo em frente ali, o
Ponto do Coco, pessoal. Bom, só que quando chegava em Santos, aí afunilava, porque Santos nós tínhamos 4 semáforos, tem 4 semáforos, o primeiro semáforo da primeira convenção, né, depois tinha um semáforo de pedestre, depois tinha um semáforo mais à frente de pedestre, tem um semáforo depois, um radar semafórico, que é onde fica a polícia. O que é que acontecia? E além disso, tem o ponto do ônibus. Tinha a ciclovia que cruzava ali. Exatamente. Ele saiu a ciclovia e tiraram o semáforo. Só que tiraram o semáforo, mas continuou do lado direito um ponto de táxi, né? Então, a gente, conversando com o Antônio Carlos, o presidente da CET aqui em Santos, e ele, por várias reuniões, o pessoal não entendia que não tinha condições, ele acabou entendendo e reconhecendo. Hoje, essa questão melhorou bastante. O problema que a gente está tendo hoje é na volta para Praia Grande. Isso aí, inclusive, na hora em que a gente decidiu abrimos de um lado, colocar os nossos agentes para fazer o trânsito fluir, não é? E melhorou muito. E ele colocou o presidente da CT aqui, ele tirou o ponto de táxi no período das 6 às 9, tá certo? Proibido de estacionar. Tem que ser flexível em alguns momentos, perfeitamente. Né? Não, e ele foi flexível. Se você fechar a questão e não atuar, para colaborar com o município vizinho... O pessoal reclamava muito e eu, inclusive, ia nas rádios, a gente informava, tal. Não tem jeito, porque você vê todo 11 faixas de rolamento, como eu disse aqui, e paravam em 2, né? E com 4 semáforos na sua frente, porque o grande problema hoje, Edgar, Marcos, é o problema, quando a gente vai para o litoral hoje, o grande problema são as lombadas, é isso? A lombada, ela penaliza a todos. Eu acredito que a lombada hoje, inclusive, está fora de padrão, né? Mas o pessoal ainda usa lombadas hoje, principalmente aqui na Rio Santos. Porque o cidadão que ele desenvolve a velocidade média de seus 50 quilômetros, 80, que às vezes permitido, ele não está cometendo nenhum crime, desde que a velocidade no local seja permitida a essa velocidade. Ocorre que, na maioria das vezes, nas lombadas, principalmente os domingueiros, ele para o carro, né? Você está aos seus 40 por hora, que dá para passar na lombada 30, 40 por hora, você acaba parando. E tem acontecido muitos acidentes. Eu, que tenho hotel para aquela região, tenho visto muita gente bater na traseira de veículo. Porque o pessoal para, né? O pessoal não conhece. Repentinamente, né? Repentinamente para e cria esses problemas. Então, os problemas hoje dos grandes centros comerciais, principalmente no caso São Vicente, Santos, que a gente sabe que hoje a mobilidade urbana é para essa finalidade, fazer com que o trânsito flua, evitando semáforos e lombadas, né? Isso aí realmente tem reduzido bastante, tem melhorado o fluxo de veículos. A questão da mobilidade urbana é a base da região metropolitana, né? Seja ela qual for. Porque o que é uma região metropolitana? É você unificar as cidades que estão ali circunvizinhas. Se você não tem mobilidade urbana, o cidadão não sai de Peruíbe e pode trabalhar em Cubatão com rapidez, se não sai de Santos e pode trabalhar em Guarujá com rapidez, então sem dúvida, não se configura a região metropolitana de direito, né? Bom, antes do intervalo, a gente tem sempre uma mensagem da Prefeitura de Santos para você. Em tempo de nova gestão, a Prefeitura de Santos decidiu retomar o orçamento participativo no município. Este é um instrumento que permite aos moradores indicarem as prioridades de investimentos nos seus bairros. Neste ano, a população terá a possibilidade de participar da elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2014, em 5 audiências públicas. Uma delas já aconteceu, que serão realizadas em regiões diferentes. No Brasil, o orçamento público é formado pela PPA, o Plano Plurianual, pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e pela LOA, Lei Orçamentária Anual. O PPA estabelece os objetivos para os próximos 4 anos. A LDO prioriza as metas do município. A LOA prevê as receitas e fixa despesas a cada ano. O sistema orçamentário é complexo, mas o munícipe terá facilidade para compreendê-lo e poder participar ativamente da sua elaboração. De maneira simples e didática, a publicação compara o orçamento de uma família com o orçamento municipal. É exatamente a cartilha ilustrativa Orçamento Participativo, foi criada pela Prefeitura este ano. A próxima reunião, próxima audiência, acontece no dia 1º, próxima quinta-feira, portanto, no Centro e Área Continental, no Castelinho e no auditório no andar térreo. Praça Tenente Mauro Batista de Miranda, número 1. Intervalo agora, a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso painel regional, aqui com prazer, conversando com o secretário de Transportes da cidade de São Vicente, o secretário Raimundo Oliveira.
E aqui, ao meu lado direito, o Aldo Neto, nosso companheiro jornalista, participando e colaborando em mais esta edição do painel. Tá certo? O telefone segue aberto, 3014-5281. Você tira suas dúvidas, participa, opina a respeito dos assuntos importantes que a gente coloca em discussão, coloca em debate aqui no painel regional. O tema é transporte. A gente fechou o bloco anterior falando sobre a mobilidade urbana, né? Como eu disse no encerramento do bloco, mobilidade urbana é a base de uma região metropolitana. As cidades e as pessoas podem se deslocar, né? Morar numa cidade, trabalhar na outra, morar num município, estudar no outro, essa coisa toda, né? Se você não tem mobilidade urbana, concorda, Aldo Neto? Não há região metropolitana de fato. E a gente tem essa dificuldade aqui desde sempre, né, Raimundo? Você que acompanhou aí desde o começo, os primeiros estudos, os primeiros debates, as primeiras discussões, as primeiras reivindicações junto ao Estado, essa coisa toda. E lá em 1990, os idos de 1996, quando Mário Covas, governador do Estado, então, sancionou a lei que criava a região metropolitana. Mas desde sempre a gente tem essa dificuldade. As coisas, com o crescimento do porto, lá do porto da margem direita e margem esquerda, né, Santos e Guarujá, e com o polo industrial de Cubatão, sempre se desenvolvendo bastante também, churrada de caminhões se dirigindo aqui para as cidades da Baixada Santista, a coisa fica cada vez mais complicada, não é não? A gente tem dito, aliás, você lembrou o nosso saudoso falecido Mário Covas, né? Pessoa que me filiou no MDB na época e com quem eu também convivi por 6 meses, no período de 6 meses, na época que ele se elegeu deputado federal. Ele assumiu isso nos idos de 83, 82, 1982, 30 83. anos aproximadamente, né? Poxa vida, vai tempo, hein? E eu trabalhei com ele na secretaria, ele foi secretário de transporte, né? Na época o governador era falecido também, Franco Montoro. André, né? Franco Montoro. Exato. E daí, talvez, por essa vontade vamos assim, do falecido Mário Covas transformar a região metropolitana, aí veio exatamente agora, né, o que se fala hoje é a mobilidade urbana, porque tenho feito vários cursos, congressos, seminários, fóruns de debate, e o que se fala é na mobilidade urbana. Agora, como você comentou aí, se não há, facilidade, eu não diria nem facilidade, mas se não há como você se comunicar de uma cidade para trabalho, para ir e vir, não há mobilidade. Eu acho que a consciência dos políticos, não houve um planejamento lá atrás para que a gente tivesse hoje essa condição de facilitar mais, porque o governo federal baixou o IPI, o ISS, o IS, baixou uma série de impostos aí, e hoje ICMF, e hoje que você vê, o número de veículos na rua é muito grande. Você tem uma ideia, Edgar? Eu fui secretário em 97, na época São Vicente tinha 6.400 veículos. 6.400 veículos. Veículos. Mas de fato ou emplacado? Cadastrado, né? Cadastrado. Teve um momento aí na história de São Vicente que, lamentavelmente, as pessoas nem emplacavam o carro na cidade. Exatamente. Né? Mas é histórico, né? O ex-prefeito, nessa época, fez uma campanha... Foi o Márcio, né? Fui eu que que fiz a campanha, porque o IPVA tem um retorno importantíssimo para São Vicente. Para a cidade, é claro. Para a cidade, né? Que era, na época, 50% e 25% ia para o Hospital São José. Né? E eu fiz essa campanha, eu ia na porta dos prédios, deixava folhetos lá e incentivando o pessoal. E dava um desconto no IPVA de 12,5%. São Vicente ficava com 12,5% e o resto ficaria, os 2,5% ficaria para o cidadão que licenciasse o carro. E quanto está hoje, secretário de hoje já não tem. 6 mil veículos em 97. Tem 40, hoje? 40 pelo menos as informações que eu tenho do delegado de trânsito, perto de 40 mil veículos. Então multiplicou por 7. Praticamente. Então, de 6 para 40, quase 7 vezes mais, né? O número é muito grande. Então, Aldo, a gente tem essa preocupação, principalmente no que se refere àqueles problemas dos grandes, dos pequenos congestionamentos. Lá não temos grandes congestionamentos, porque as ruas são curtas. A maior rua que a gente tem lá é a Frei Gaspar, né? Que sai da Embaixador Petroleiro, vai até lá o Tancredo, lá no bairro da Náutica. Então, a gente tem essa preocupação hoje. Eu, quando assumi a secretaria, eu tive o cuidado de todos os semáforos. Tinha um monte de semáforos, não sei, parece que o pessoal ganhava comissão por semáforo, sei lá, coisa nesse sentido. E eu tirei 8 semáforos. Tive problemas com alguns vereadores, porque o semáforo é aquela coisa, quer dizer, o vereador acha que o vizinho pede um semáforo na casa dele, como pedem a lombada, ele coloca o semáforo. Só que ele não imagina o transtorno que ele causa no trânsito, né? Por exemplo, na Frei Gaspar, na Manuel de Abreu, Augusto Severo, e a gente
foi tirando esse... no Carrefour, não sei se você lembra no Carrefour, você pegava a prefeito José Monteiro ali, tem 4 semáforos, um próximo do outro. Sim. Eu tirei um dele e o outro criei uma botoeira. Melhorou muito, né? Mas hoje, com o VLT, estamos tendo dificuldade, porque agora, a partir do dia 1º de setembro, eu acredito que vão começar a derrubar a ponte mesmo, que é a Antônio Merique, né? Derrubando aquela ponte, nós criamos uma alternativa do pessoal que queria cruzar Antônio Merique, né, pela ponte, e uma alternativa que criamos foi um cruzamento lá na rua... esqueci o nome da rua. É próximo de onde? É próximo do centro. Ali no centro? Pô, deu um branco. É próximo do centro. Bom, nós temos a Manuel de Abreu, não, nós temos lembrou, esqueci mesmo. Bom, então essa alternativa que foi criada recentemente vai resolver o problema da Antônio Merique, mas em parte, né? E é Visconde do Rio Branco. Visconde do Rio Branco, a Ecovias, o VLT, já abrimos o cruzamento pela linha da máquina, já vai possibilitar o acesso pela Vila Valença, né? E Antônio Merique. Isso vai melhorar um pouco, mas não vai resolver o problema. Todo o trânsito do centro da cidade, principalmente os comerciantes, vão ter que ter muita paciência, porque a gente não está encontrando outra alternativa a não ser jogar todo o trânsito pela Frei Gaspar, né? E João Ramalho e Jacoemerique, que são as 3 vias de acesso rápido que ligam o bairro ao centro e à praia. Então, a gente já criamos algumas alternativas, o pessoal, inclusive, está entendendo essa situação, né? E a gente vai fazendo, na medida em que as etapas do VLT eles vão concluindo, a gente vai abrindo mais alguns cruzamentos. E o centro de São Vicente é um lugar complicado, né? Porque ele bomba, né? Como diz a molecada atualmente, bomba o centro de São Vicente de gente diariamente, né? Um movimento danado, né? As lojas fervilhando, né? E com o shopping Brisamar ali também. São Vicente tem uma característica que, pelo menos aqui na área perto da praia, até ali a altura do antigo Clube Beira-Mar, que agora está sendo edificado, as coisas são relativamente perto. A prefeitura são coisas próximas, é tudo próximo. Faz alguma política de evitar, criar consciência na população de deixar o carro em casa e dar uma caminhada ali do Ilha-Pochá até o centro da cidade, 20 minutos andando. Mas o grande convite hoje é esse. A mobilidade urbana, exatamente, é para essa finalidade. Por que existe as ciclovias e as ciclofaixas? É para que o cidadão saia de bicicleta, porque muita gente sai de casa para o trabalho, ele mesmo dirigindo. Então, ele ocupa 5 metros da via pública e ele não se toca, que às vezes, muita gente até... Inclusive, tem essa consciência de saber que hoje, com o VLT, eles vão transitar, eles vão usar o VLT e vão fazer integração com as peruas de lotação. Isso vai ser muito importante, né? Tanto Santos como São Vicente. Mas a gente tem essa preocupação hoje. O número de veículos é muito grande e não há hoje, como as cidades como Santos, São Vicente, Santos principalmente. Por que Santos criaram aqui o corredor do ônibus aqui? Nana Costa, Conselheiro Nébias, Washington Luiz... Parece que também agora no Canal 2, né? Sim. Canal 2 também. Então, e a gente sabe que é complicado. Porque imagine, se a gente considerar que o Washington Luiz, qual é o trabalhador que trafega pela Washington Luiz? São pouquíssimos, né? Para criar um corredor de ônibus aí. Mas sabe o que acontece, secretário? As grandes metrópoles no mundo criam essas alternativas, né? De dar um transporte público de qualidade e de velocidade. Transporte público de qualidade é velocidade e conforto, né? Perfeito. Para evitar que a pessoa tire o carro de casa. Há cidades que a faixa carroçável para o automóvel é menor porque está a maior parte ocupada por VLTs e trens. A forma de fazer a pessoa não tirar o carro de casa. O que falta um pouco é a consciência de trazer esse transporte de qualidade público acessível para a população, de uma forma que ele veja, eu vou levar menos tempo pegando o trem ou o VLT aqui na porta de casa do que o automóvel. Não tenha dúvida. Agora, você tira esses 5 metros aí que o cidadão ocupa na via pública sozinho, né? O cara sozinho dirigindo seu próprio carro. Né? É exatamente isso, que a gente quer conscientizar a população, aos donos de veículos, que na maioria das vezes eles andam 2 quarteirões de carro.
né? Aliás, tem um ditado antigo. É uma cultura isso, né? É cultura caiçara. Cultura caiçara. Eu vou comprar meu pão na padaria. Um quarteirão, às vezes dois, vai de carro. Ou às vezes o cara volta do trabalho e tem que passar na padaria para comprar o pão 6h30, 7 horas da noite, enfim, né? Ao invés de largar o carro em casa. Tomar o seu banho e tal, pegar ia caminhando em direção à padaria, comprar o pão e tal, o leite e tal, não sei o que, voltar para casa para poder fazer o lanche. Não, o cara quer parar o carro na porta da padaria. Aliás, não sei antes de ir para casa, e já ir para casa com o pão, e com o leite, com o refrigerante no... Não sei se vocês lembram de uma propaganda muito antiga, já deve ter uns 10, 12 anos, que o cidadão pegar o ônibus, questão de financeira lá e tal. Então a propaganda dizia assim, andar faz bem, economizar muito mais, né? Então hoje a cultura do povo, eu entendo, que seria andar um pouquinho mais. Veja, vou dar um exemplo aqui, ali na Washington Luiz, eu vejo o pessoal correndo a partir das 17 horas para tirar os veículos do corredor, da linha que é proibido hoje a partir das 17 horas, das 17 às 21, né? Sim. Em Santos isso, né? Em Santos, aqui em Santos. Sim. Eu moro ali perto, mas o pessoal correndo para tirar. Porque quando chega o amarelinho, que nós chamamos lá dos nossos agentes também, eles chegam, não querem sair, já chegam com o guincho atrás, e já vão levantando. Ali perto. Está fazendo a função deles, né, secretário? Mas eu acho que deveria ser um pouquinho mais. Eu não diria que seria com esse rigor todo. Dá 17 horas e 5 minutos e eles não apitam, não. E sai multando, né? Ele sai multando. Porque a placa está ali indicando. Não, sai multando, não é ligar, não é multando, não. Ele sai levando mesmo, colocando o guincho e saindo embora. Mas infelizmente, secretário, só assim que se cria a cultura. Senão... verdade, é verdade. Se você não executar... Vou dar um exemplo. Acho que a minha geração foi a última a lembrar que se andava de automóvel por esse país sem cinto de segurança. As pessoas entram no carro e... Motocicleta sem capacete, eu fiz barbárie. Moto sem capacete, eu sempre gostei de velocidade, por isso, graças a Deus, Deus me tirou um pouquinho da mobilidade da mão para mim. Sofreu um acidente, né? Acidente de moto. De moto, né? 1.000 naquela época, 1000 cilindrada, 1980. Mas voava, né? Não andava. Era muito bom. Não andava, voava. A sensação de velocidade... Você nem imagina, viu? Qualquer coisa assim. O Beto gostava muito disso também, de velocidade, né? Agora, com relação ao VLT, Raimundo, me explica uma coisa. A expectativa de vocês, enquanto poder público de São Vicente, e o que vocês têm discutido aqui com a Prefeitura de Santos, com o secretário, com o presidente da CT, o próprio prefeito Paulo Alexandre, enfim, né? Os dois prefeitos eu sei que conversam bastante, né? De que você possa realmente amenizar um pouco o trânsito, ou razoavelmente esses congestionamentos que a gente vê em São Vicente, em Santos? Eu acredito que sim, porque, primeiro que é um veículo, é um trem de facilidade, você tem, a dificuldade maior seria a distância das estações. Em São Vicente, num curso de 9 quilômetros, nós temos 8 estações, não é? Eu acredito que seriam são poucas. Mas pelo transtorno também que causaria, talvez até no próprio trânsito, né? Essas 8 estações que a gente vai ter, com certeza vamos integrar as peruas de lotação, né? E Santos, com certeza, vai melhorar também, porque passa exatamente numa veia central da cidade. Até a Conselheiro Neves, depois até o Cais, e aí até... Eu acredito que vai melhorar muito. Eu acredito que em 30% melhore o trânsito. A não ser que haja, assim, fatores que possam influenciar nesse aspecto. Mas não acredito eu acredito que vai melhorar muito. Muito bem, vamos fazer o segundo intervalo. Já a gente volta com o terceiro e último bloco, ainda conversando com o secretário de Transporte de São Vicente, secretário Raimundo Oliveira. É rápido. Estamos com o terceiro e último bloco aqui do painel regional, com prazer conversando com o Raimundo Oliveira, secretário de Transporte de São Vicente, com o Aldo Neto aqui com a gente, algumas perguntas já chegando aqui para o nosso secretário responder, né? Mas antes o Aldo tem algo importante a levantar com relação ao custo das tarifas, né, de transporte lá em São Vicente. Isso, Botorano. Secretário, o senhor junto com o prefeito Billy conseguiram, aí após essa série de manifestações da população reclamando do valor do transporte público, que não foi em São Vicente, diga-se de passagem, é um movimento até nacional, vocês conseguiram abaixar inteiro, em 10 centavos o preço da lotação, que era R$ 2,70, agora é R$ 2,60.
Como é que foi essa negociação com o pessoal de lotação, com esse movimento passe livre? Existia algum representante de São Vicente que procurou a prefeitura, procurou o secretário para tentar um acordo nesse sentido? Até que não foi assim, foi quase que unânime. Os proprietários, os autorizatários das peruas de lotação, de vans e ônibus, micro-ônibus, né? Eles, no início, eles resistiram um pouquinho. Mas em contato com a gente, em conversas que a gente teve, reconhecendo que o movimento era nacional e que não adiantaria a gente ficar insistindo com esses... parece que não faz diferença, mas faz. Se realmente o movimento é nacional, não é São Vicente que vai ficar insistindo e não reduzir o valor da passagem. Então, eles reconheceram, reduzimos a passagem sem grandes problemas e a sociedade, inclusive, eu acho que está satisfeita. Tem gente que diz que reduzimos a passagem para evitar o número de reclamações contra os pirueiros. Não foi nada disso. O número de reclamações continua mesmo, né? Porque, na verdade, a lei, ela é uma lei, ela foi muito bem feita na ocasião, que, na verdade, eram para peruas combis. E eu era secretário na época, em 97. Sim, foi até inovadora, né? Perfeitamente. Foi quando estava essa onda de fretado irregular, tanto em São Vicente como em Santos. A gente chamava de clandestinos, né? Exatamente. Os clandestinos. E aí criamos a lei, uma lei muito bem fundamentada na ocasião, mas os vereadores, muitas emendas na lei, a perua de lotação, o prazo dela de validade era de 3 anos. Hoje é de 10. Então, é difícil hoje você ter um proprietário de uma van, né, que não tem a exigência de uma empresa como a Metropolitana, né, tem esse cuidado de examinar freio, embreagem, comando geral, enfim, carburador, enfim, essa série de manutenção que se faz. Então, ele trabalha num período, proprietário às vezes, ou ele tem 2 ou 3 motoristas. Então, o veículo fica meio sucateado. É difícil da gente controlar. Quando vão fazer vistoria lá na nossa secretaria, o rapaz que faz a vistoria lá, ele é muito rigoroso. Ele diz, não, o pneu dá para rodar, filho, mas não vai rodar. Tem um banquinho rasgado, qualquer coisa a gente tira de circulação. Né? Eu também saber a opinião do secretário aqui, até uma pergunta para colocar aqui para um advogado, o Rafael Vitor, meu amigo. Qual a sua opinião sobre a descida dos fretados pelos imigrantes, que tem esse impasse, que os fretados estão descendo sempre pela Anchieta, os que vêm de São Paulo, tanto para Santos e São Vicente? Se você acha que a imigrantes também deveria ser liberada, se a secretaria tem alguma conversa com a Ecovias nesse sentido? Fretados são ônibus menores, micro-ônibus, né? Sim, são micro-ônibus que levam a população para trabalhar em São Paulo e trazem... Olha, eu acho que essas coisas a gente tem que discutir o que é viável. É aquela coisa que, quando não incomoda, eu acredito, eu sou a favor de quando não incomoda a maioria, tá certo? Quando eu acredito que eu acho uma boa. Porque muita gente que trabalha em São Paulo, e não são poucos santistas que trabalham em São Paulo, que usa esse tipo de veículo. Então, considerando, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, para os santistas, os vicentinos, os pré-grandenses, tá? Eu apoio e eu acredito que não há prejuízo nenhum para a Ecovias, desde que haja fiscalização e a gente tenha mais ou menos, por exemplo, na época de temporada, praticamente esses ônibus, fora da temporada, tudo bem. Na temporada, eu aí reduziria o número de, talvez até cortasse, né? Porque aí não há tanta necessidade desses fretados. Luiz Cláudio, da Divisa dos Tambores, quando São Vicente vai ter van de qualidade? Olha a reclamação aí. Com higiene, segurança e educação dos condutores e cobradores. Olha aí a reclamação, secretário. Luiz Cláudio, nós temos um projeto para 2 anos, né? Padronizar todas as vans e peruas, as vans e micro-ônibus, né? Isso daí, inclusive, o prefeito, numa entrevista recentemente, padronizar no sentido, todos os veículos terão 25 lugares, terão que ter 25 lugares, terão que ter condições de tráfego normal, porque hoje as vans, os veículos, eles só cabem 14 passageiros, não pode usar, os passageiros não podem usar, não pode
pode transitar em pé, tá certo? Já os micro-ônibus de 25 lugares pode trafegar com 12 passageiros em pé. Então, padronizando, eu acho que aquilo que vai melhorar para todos, né? Agora, isso leva tempo, porque um veículo desse hoje custa R$200 mil. E nem todo mundo hoje tem esses R$200 mil para vender o carro dele e financiar o resto. Então, eu acredito que no período de 24 meses a gente já tenha essa situação regularizada. Muito bem, tem uma pergunta do Alberto aqui, não sei se dá para a gente colocar ainda rapidamente, né? Por que está sendo feita ciclofaixa na Frei Gaspar? Não é perigoso, diz ele? Rapidamente dá para responder? Perigoso é, mas é a única opção. Esse é, o pessoal, quando pergunta, aquela pergunta que você ligava para o qual é o plano B? O plano B é esse. Não há outra opção, infelizmente. A opção tem que ser isso mesmo, né? Estamos em cima da hora, encerrando aqui o painel regional. Secretário Raimundo, obrigado por estar com a gente, sucesso lá na Secretaria de Transportes, tá bom? Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. E ao nosso amigo Aldo também, né, Aldo? Legal. A gente que tem essa luta pela frente, vamos continuar. Muito obrigado ao secretário de Transporte, São Vicente, o nosso Raimundo Oliveira. Obrigado, Aldo, por estar conosco mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanha. O painel regional volta amanhã, 10 da noite. E o nosso primeiro encontro, 1h30 da tarde, o painel Debates. Até amanhã, tchau. É uma encrenca, hein? Uma encrenca viu? Não adianta, nunca. Encrenca mas é. Tu nunca satisfaz os.